Olá, oitavo ano! Vamos dar início ao nosso caderno 4 do quarto e último bimestre. Vamos a ele vamos falar de arquitetura, tá? Arquiteturas do século, de vários países, tamanhos, larguras e tudo mais. Então, vamos a eles. Na página exato 156, começamos. Tem um texto, só que não vamos usá-lo. Então, vamos direto para a página seguinte, que é 157. Vamos começar por aqui, ok? Vamos lá. Temos os mesmos monumentos do livro e no slide, ok? Então, vamos lá, fazendo o seguinte. Cristo Redentor, tá? Que é do Brasil, tem aí as bandeirinhas aqui no livro, não tá no slide, mas tá aqui no livro. O Coliseu, que é em Roma, a Torre Eiffel, que é na França, em Paris, na França. Tem o Redford, tem o Forbidden City e tem o Tower Bridge, tá? Os outros países eu não vou dizer, porque senão eu vou estar dando a resposta também na cara, né? Então, vamos a eles. O que a gente vai fazer? Cada monumento desse tem a numeração de 1 a 6. Vocês, sozinhos, que são inteligentes, que eu sei, vão enumerar as questões aqui abaixo. Ó. Cada questão fala da altura, do ano de criação, qual é o país, onde é o nome do monumento. Então, você vai ler, logicamente, e vai colocar a numeração correta de cada monumento, tá? De cada descrição do monumento. E como é que você vai fazer? Por exemplo, você vai ler cada um e vai enumerar. Eu vou dar uma dica, tá? Vamos aqui dar uma dica, uma resposta, como eu sempre faço. Eu dou uma resposta, vocês vão seguir com o restante. Deixa eu ver aqui. Foi construída em meados de 1887 a 89. Tem 324 metros de altura. Há 41 anos, atrai muitos turistas e está localizada em Paris, na França. Olha, onde é essa daí? Logicamente que é a Torre Eiffel, né? Paris, na França, é a Torre Eiffel. Então, vai ser o número 3. E assim sucessivamente, você vai ler e vai colocar a numeração, tá? São 6, não esqueçam. 5 do lado de cá e 1 na página seguinte. Na página 158 tem o último. Quando você enumerar o último monumento, pare aí. Não precisa fazer mais nada abaixo disso, ok? Você enumera e abaixo não precisa fazer mais nada. Então, você pula para a página 159. Para que isso? Eu tô lendo, tá? Não tô lendo aqui, lá em cima. Para que isso? Ó? Exatamente, vamos falar de como falamos nos monumentos. Altura, pode ser ano de criação, metros quadrados, quilômetros, altura, largura, tá? Vamos focar nisso. Lembrando que não usamos a vírgula para separar números, milhares e milhões. O que usamos para separar dezenas e unidades é o hífen, tá? Não usamos vírgulas nos milhares e nos milhões. E o hífen a gente usa sim para separar, por exemplo, 24, que é o 24, 36, que é o 36, 64. Aí sim a gente usa o hífenzinho para separar a dezena da unidade, ok? Mas nas milhares, não. Nos milhões, não. Só nas dezenas e unidades. Então, vamos aqui, ó. Temos alguns exemplos, ó. Tá? Chegamos já aí. Mas temos alguns exemplos aqui, ó. 1000, 1000, 3400, ó. 3400, 3.400, 4.531, 4,531, tá? 3.531. Aí vem o 4.768.521, ok? Ó, 4.768.600,
68,521, ok? 4.768.521. Vem também 50 quilômetros, vem 50 metros quadrados, que fica 50 square meters, que é 50 metros quadrados, quando a gente fala em metragem. Tem 48 metros cúbicos, tá? 48 cubic meters, que é 48 metros cúbicos, ok? Lembrando que milhões e milhares não se usa vírgula, só usa o hífen nas dezenas para separar as unidades, ok? Aqui embaixo já tem um exemplozinho para a gente fazer, ó, para a gente treinar. Escreva os números. Aí tem 689. O que você vai fazer na página 159? 689. Então, você vai colocar o nome, ó. 689. Embaixo. 1062. 1062. Ok? Embaixo. 97 metros quadrados. Fica 97 square meters. Ok? Não esqueça. E embaixo tem 8.451. Não vou dizer como fica, mas faço. Ok? Vamos lá. Embaixo temos um áudio para ouvir. Só que como não temos exatamente o áudio, vou ajudar vocês como sempre. Tem cada monumento. Tem o Cristo Redentor, tem a Torre Eiffel, tem o Obelisco, tem a Muralha da China, o Bridge Tower, que é uma torre, e a Golden Gate, que é uma ponte. Então, lá fala a metragem, a altura, e a gente tem que colocar aqui. Você pode colocar o numeral correto, um numeral, não a escrita do numeral em si, e sim um numeral comum, ok? Por exemplo, o Cristo Redentor tem 30 metros de altura. Você coloca o 30, apenas o 30, tá? E lá no obelisco tem 25,5 metros de altura. Na Torre Eiffel tem 324 metros de altura. Agora, lá na Muralha da China, você coloca 7.000 quilômetros. Ela tem 7.000 quilômetros, tá? De extensão, ela é bem extensa, tá? Na torre, na Bridge, você coloca 240 metros. E na Golden Gate, você coloca 2.737 metros. É exatamente isso o tamanho, a menção. Tamanho não, tamanho de altura, tá? A largura dela. Continuando, olha a largura demais. Tem a Red Square, que ela mede 73.000 quilômetros quadrados, ok. Depois dela tem Paris Square, que é 23.000 quilômetros quadrados. E por último, o Taj Mahal, que é 300 metros quadrados. Quilômetro não, metros quadrados. Esses três últimos foram metros quadrados, tá? Então, aqui a gente já vai direto por o quão alto, tá? Vamos falar de altura, o quão alto, o quão mais largo, mais idade, maiores, mais veloz, mais velho, mais longe. Olha um exemplo aqui, a gente vai usar o qual mais o substantivo, que exatamente no nosso inglês vai ficar quão alto, quão maior, quão mais largo, quão velho, quão alto, quão rápido, tá? Olha alguns exemplos aí que está no livro na página 160. Nós usamos quão alto para falar de altura, de coisas e pessoas, tá? O quão alto, how tal, quão alto. A gente sempre vai usar o quão e o substantivo. O quão mais o substantivo, ok? Pode ser alto, pode ser rápido, pode ser velho, ok? O de baixo. O quão mais usamos no tamanho. O quão mais largo é o rio,
pode ser uma saia, pode ser uma régua, tá? Continuando, nós usamos quão largo sobre o tamanho de coisas, sapatos, pode ser um carro, pode ser uma casa, tá? A questão do tamanho. Seguindo, quão longo nós usamos para falar de portas, salas, ruas, o quão largo elas são, tá? Próximo, o quão longe sobre distâncias. Ó, how far. O quão longe é um estado do outro, questão de distância. Ok? How old. O quão velho, sobre idade de coisas, pessoas ou animais. Continuando, how big. O quão alto ou sobre coisas, sobre montanhas, sobre paredes. A questão aqui é altura em si, ok? Height. Nós usamos how fast para falar o quão mais rápido. Sobre, pode ser velocidade de um veículo, velocidade do vento, ok? Então, são esses que vamos usar, por exemplo. Qual alto, qual mais, qual largo, qual longe, qual velho, o qual rápido, o qual alto, tá? Sempre é how tall, how long, how large, how far, how wide, ok? How fast, tá? Para dizer que um sempre é mais que o outro, é tão quanto, tá? Quanto alto, quanto largo, quanto velho, quanto jovem, quanto gostoso, tá? E embaixo a gente já começa alguns exercícios, ó. Aparece um mapinha aí que fala da cidade proibida, certo? No quadrinho tem, ó, cidade proibida, tem o tamanho dela em metros quadrados, tá? M quadrados, vamos lá. É o tamanho dela. Ela tem exatamente 720 mil metros quadrados. A largura dela, qual o tamanho da cidade proibida? É cerca de 720 mil metros quadrados. Aqui ele dá a metragem e faz a pergunta e mesmo responde. Aqui embaixo tem o Rio Nilo, ó. O Rio Nilo aí é igual a 6.669 quilômetros de comprimento, tá? O quão ele é comprido. Então, você mesmo vai fazer a pergunta, você mesmo responde, ó. Qual a extensão do Rio Nilo? Você faz a pergunta e você mesmo responde. São 6.669 quilômetros de comprimento. Não esqueça que essa numeração é por extenso, é o nome do número. Não é simplesmente o número, tá? Continuando. Na página seguinte, 161, tem as Cataratas do Iguaçu. Aí aparece 4 quilômetros. Você pode responder assim, diretamente, só o quão ela é larga, tá? Só a largura dela. Por exemplo, as Cataratas do Iguaçu têm 4 quilômetros de largura. Só isso, ok? Não esqueça que o número sempre fala em extenso. 4 kilometers word. Quilômetros, 4 quilômetros de altura. Embaixo tem o Burj Khalifa, tá? O Burj Khalifa, ele tem 820 metros de altura. Você responde, tá? Ele tem 820 metros de altura. A distância de São Paulo para o Rio é de 434 quilômetros. É a distância de um para o outro. Então, você coloca, a distância do Rio de Janeiro para São Paulo é de 434 quilômetros. Tá? A distância deles é de 434 quilômetros. Embaixo tem o Monte Everest. Qual é a altura do Monte Everest? É 8.800 metros. Você colocar a altura do Monte Everest é 8.800 metros. Não esqueça que a numeração tem que ser por extenso e em inglês, ok? Embaixo temos assim, desembaralhe o nome dos países. Tem algumas coisas e tem só embaralhadinho o nome de um país. Qual é? Primeiro, são 4, tá? Vamos lá. O Rio Nilo fica onde? Aí tem o nome do país. Você vai lá e desembaralha e coloca, ok?
Tem o califa fica onde? Tem o nome do país, embaralho, você desembaralha. Eu ia dizendo a resposta, o terceiro faz a mesma coisa, onde fica o Monte Everest. Ele fica... Eu já ia respondendo de novo. E Foz do Iguaçu, as cataratas do Iguaçu fica onde? Só colocar o nome, tá embaralhadinho lá, você desembaralha aí, faz, ok? Vamos para a página seguinte, página última delas, 162, tá? Que a gente vai falar só comparando. Aqui vai comparar dois monumentos, tá? Que vai ser a comparação do museu e as pirâmides. A gente começa essa página no comparando, vai direto para a comparação. Não faz nada lá em cima, vai para o comparando, que é o texto abaixo. O museu em Paris, em Louvre, foi um palácio real do passado. Tornou-se um museu público em 1793, durante a Revolução Francesa. O maior e mais visitado museu do mundo. Nele você pode ver obras de arte de famosos, muito famosas no caso, como a pintura de Mona Lisa, em 1989, em seu pátio. O governo francês inaugurou uma pirâmide muito moderna, feita de vidro, pelo arquiteto chinês, olha ela aí, pelo arquiteto chinês Leon Ming. A pirâmide é agora a entrada principal do museu. É o contraste incrível, porque o palácio é maior do que a pirâmide. E a pirâmide é mais moderna do que o palácio. Entenderam, né? Olha a comparação, ó. O palácio é maior que a pirâmide. E a pirâmide é mais moderna que o palácio. Pronto, é isso que a gente vai focar na perguntinha que tem abaixo aqui, ó. Em relação ao tamanho do museu. Vamos lá, em relação ao tamanho do museu, qual a diferença? No texto, comparamos a pirâmide com o museu. Aí você responde. Qual é o maior em relação, tá? A largura. O palácio é maior que a pirâmide, ok? O palácio é maior que a pirâmide. Você coloca. O palácio é mais large than que a pirâmide, tá? Então, você coloca. O palácio é mais largo ou maior que a pirâmide. Então, por enquanto, o capítulo 1 ficamos só até a 162. Tá? Na aula seguinte, continuaremos o capítulo 1. Espero que vocês tenham entendido qualquer coisa. Nos veremos breve, né? Vou tirar as dúvidas de alguns presentes e outros continuaremos pela online. Até a próxima aula. Bye!